Saudações esportivas vencedores, é bem-vindo a mais um episódio do Fala Futebol. Você já sabe, é habitual, toda semana tem vídeo novo aqui neste canal. Comece colocando o like, inscrevendo-se e sempre deixando ficar o seu comentário. Muitos assistem aos vídeos e depois não me deixam um comentário, nós não conseguimos perceber aquele que é a satisfação ali do outro lado. E mesmo para começar, temos uma grande novidade na 888Bet, a grande promoção do Match X. Você que está a assistir este vídeo ali do outro lado, é só aceder ao site www.888bet.co.mz. Entre neste que é o site e faça apostas grátis, prever acima de tudo estes que são os resultados corretos. São vários jogos, desde que preveja de forma correta os resultados, habilitar-se a ganhar dinheiro vivo e acima de tudo voos grátis. Quanto mais resultados corretos acertares, mais chances tem, acima de tudo, de ganhar. E vale dizer que não precisa pagar nada, é 100% mahala, não precisa nenhum valor para apostar. Aceder ao site e fazer a sua aposta acertando de forma correta. Estes são os resultados dos jogos. Toda semana há vencedores e vamos aqui anunciar acima de tudo aqueles que serão então os vencedores. Dizer que para hoje vamos conversar um pouco de tudo, vamos falar daquilo que acontece em Moçambique na arena desportiva e naturalmente também na arena internacional. E você que está a acompanhar ali do outro lado é o meu especial convidado para conversar sobre diferentes assuntos que vou mencionar já a seguir. Tenho sempre comigo Stélio Duarte e Abdiz Abdul, a quem possa saudar e perceber a disponibilidade e a disposição. Como é que estão, meus caros? Abdiz, tudo bem? Saudações a Abubacar, está tudo bem, graças a Deus. Saudações do mesmo modo ao Stélio, espero que esteja tudo bem com o Stélio, ao meu colega ilustre do painel. Estamos prontos para podermos conversar sobre futebol e aquilo que a gente sabe fazer melhor. Ok, uma saudação extensiva, Stélio. Está tudo bem mesmo? Não, Bacá, está tudo bem, graças a Deus. Só que eu não sei porque que o Abdiz foi um bocadinho tendencioso na saudação, uma vez que nós estamos numa semana de jogo de seleção, né? Estamos aqui ainda a abordar algumas questões de futebol nacional. Não sei se talvez Barcelona jogou ao longo da semana, perdeu. Barcelona feminino. Tanto é que goleou o Real Madrid. Jogo da primeira mão. Sabe dizer que eu tinha esquecido desse jogo, mas pronto, é que eu senti uma saudação muito tendenciosa da parte do Abdiz. Mas graças a Deus estou bem disposto para mais um episódio e estamos aqui para mais um dia e vamos para isso, bola para frente, o futebol não para, nós também não paramos. É verdade, vamos falar de diferentes assuntos como fiz menção, vamos falar da renovação do selecionador nacional Chiquinho Conde, vamos falar daquela que é a situação da União Desportiva do Songo, que tem um jogador a reivindicar algumas situações ali, fala-se do Camucam e também da suspensão dada ao treinador da Razak pela Federação Moçambicana de Futebol. Lá mais adiante vamos olhar para a convocatória deste que são os jogadores da seleção brasileira, que não inclui o Neymar, que tanto quer estar lá e está ausente daquele que são os radares de Carlo Ancelotti. Vamos também perspectivar alguns jogos interessantes destes que vão ser da data FIFA e acima de tudo os potenciais campeões ou campeão deste que será o Mundial já acontecer agora em junho. E também vamos falar da Taça Carabao, esta da Liga Inglesa. São estes assuntos que eu vou aqui conversar com meus grandes amigos, estão bem dispostos e sempre disponíveis. Vamos começar com o Chiquinho Conde. Muito se falou de até poder representar uma outra seleção, mas confirma-se a renovação de Chiquinho Conde depois de esperar o seu contrato, um contrato ambicioso, a bem da verdade. Que perspectivas pode-se esperar de um Chiquinho Conde que chega depois de uma polêmica que envolvia a renovação do seu contrato? Eu penso que a renovação de Chiquinho Conde teve mais gosto a gratidão, né, ao país em relação ao seu contributo, visto que acabou atingindo feitos históricos que Moçambique não atingia, já não atingia, ou seja, foi a primeira vez que Moçambique conseguiu atingir feitos que conseguiu no último CAN, e eu penso que a contratação mesmo é de uma forma gratificante, a estar aí a
homenagear desse modo um treinador que ofereceu muito a uma seleção como Moçambique, conseguiu fazer com que a gente sonhasse mais e mais, e espero que o Chiquinho Conde consiga fazer valer essa confiança que o povo moçambicano depositou nele, e assim como os dirigentes depositaram nele. Ok. E olhando para aquilo que são os contornos de contrato, as regalias, os valores, é justo? Como é que avalia? Eu penso que é justo, porque se a gente estivesse nessa mesa aqui a conversar sobre o mesmo contrato entregue a um treinador estrangeiro, não seria um ponto de debate. Então há que a gente valorizar os nossos treinadores e conseguirmos entregar o que nós entregaríamos a alguém que, ou seja, o estrangeiro que estivesse na mesma posição que nem o nosso treinador nacional e que é o nacional, porventura. E pode esperar boas ambições, então, Chiquinho Conde? Claramente, com o último feito, que o Chiquinho Conde conseguiu atingir na última competição, eu penso que a ambição será maior para as próximas, quem sabe Moçambique no próximo Mundial. Por que não? Por que não? Ok, tudo bem. Stélio, olhamos ao contrato de Chiquinho Conde, o que é que se pode dizer? Depois de muito furdúncio para a renovação, fala-se de grandes somas em torno deste contrato, consegue-se a chegar a um acordo, Chiquinho Conde renova com a seleção. Expectativas? Bem, Abacar, minhas expectativas não são altas, não é, no sentido de que não é como Chiquinho Conde não tivesse qualidade ou mesmo bagagem para dar sequência com o trabalho na qual ele estava a fazer, mas está mesmo relacionado ao clima, né, ao ambiente no balneário. Claro que isso pode se resolver muito bem, deixando, não sei se vai deixar de fora um e outro jogador na qual o treinador pode achar que cria uma certa instabilidade no balneário, mas por mim a novela Chiquinho Conde poderia ter terminado da forma como terminou. Não digo de uma forma negativa, mas pronto, era o contrato ter terminado e ele também... Era o momento de fechar o ciclo. Exatamente. Eu me recordo de ter comentado a respeito disso, que o povo está dividido, como estava aqui também a falar a Abdiz, né? Uns querem a permanência do Mister, porque os números e os resultados estão lá, na positiva, mas também um e o outro povo começou a olhar para questões de ingratidão, porque quando tivemos aquela novela em que o Chiquinho Conde ele queria... Quando estava mesmo prestes para a sair da seleção, da primeira vez, nós vimos o povo a intervir, porque não fazia sentido ter que tirar um treinador na qual estava a trazer resultados para a seleção, e nós como adeptos gostávamos disso. E olhando aquilo na qual foi acontecendo, novela, Domingues, aquilo que se falava a respeito também do Luís Mixon, de se ter sido convocado ou não, e muitas outras coisas que aconteceram no balneário, que nós não tivemos acesso. Então as pessoas começaram a ficar ali meio divididas, principalmente nessa última convocatória para o CAN, né, como as pessoas pensaram que alguns nomes ficaram de fora, que não poderiam ter ficado, e alguns nomes estavam lá, mas também que não poderiam ter estado. Mas pronto, ele é o treinador, ele é quem comanda a equipa, e pronto, eu também como adepto, de uma forma pessoal, tenho um carinho muito grande pelo Chiquinho. Não é? Já tive a oportunidade de conversar com ele fora das câmaras, um senhor de um grande coração, mas a nível profissional é isso, né? Claro que eu vou desejar melhor para a nossa seleção, principalmente até para ele, mas não vejo com bons olhos a volta de Chiquinho Conde. Mas tudo é possível, as coisas podem voltar a entrar nos trilhos e começar a andar. E a Bacar estava aqui a falar agora a respeito do salário, do mega contrato, segundo aquilo que a gente vê. Sim, na mídia. Mas eu não discordo muito daquilo que eu vejo, porque mesmo antes da renovação, ele já tinha um bom contrato, né, um salário astronômico, e isso está-me a falar de uma federação. Mas justifica-se, né? Justifica-se. Olha, nós podemos voltar alguns anos a União Desportiva de Songo, tinha um treinador sérvio, o Jordan Sivnovic, uma coisa, Sergei, Sivnovic, e aquele senhor recebia um bom bocado lá do outro lado, né? Estamos a falar de um treinador que você traz de fora, depois tem a questão do contrato de trabalho, visto de trabalho, não sei o quê, ele não estando no seu país de origem, vai querer ter as melhores condições aqui, e uma e outra coisa. Até que o contrato pode não ser lá com grandes números, mas aquilo que ele vai pedir pode passar até
a Temos de regalias. Exatamente. Então, olhando para Chiquinho Conde, o contrato dele lá tão Exuberante assim. As regalias também assentam-se. Assentam-se muito bem. Assentam-se muito bem e pronto. Esperar para ver como é que vai fluir neste Mamba. Realmente, nós queremos ver. Será que o Chiquinho Conde vem com uma nova dinâmica, uma nova roupagem, uma mística diferente, olhando para aquela que tem vindo a ser as suas convocatórias? Olha, eu quero acreditar que sim, porque estamos a falar de uma renovação onde que o governo teve que intervir e acredito eu que o governo não ficou só por cima do muro, teve que sentar com as duas partes, falo da staff toda da federação, assim como também com o próprio treinador, porque não podemos simplesmente atirar a culpa para um dos lados e nos sentarmos um outro lado. Perdão, nós somos adultos, houve necessidade de sentar, se calhar até com o Chiquinho, apontar uma outra coisa que ele tem que melhorar, porque nós também como adeptos aqui do outro lado, tudo bem que o Chiquinho está de volta, mas também existe um outro ponto que nós não queremos ver a se repetir, né, durante esses anos de contrato. Mas pronto, há condições, vamos ver naquilo que pode mudar na seleção e desejar parabéns a este Chiquinho Conde e que as coisas possam melhorar, né? A Bacar disse aqui da possibilidade de sonharmos com esse Mambas no Mundial. Olha, é possível, né? Estivemos quase. Yeah, Por que não? Por que não da próxima vez? É possível, Cabo Verde já lá está. Aí está pela primeira vez, nós também podemos. Por que não? Mesmo para fechar o assunto, Chiquinho Conde Abdizi, olhando para aquele que tem vindo a ser as suas convocatórias, abre-se espaço para novidades ou vai-se manter aquele grupo coeso? Porque, vamos lá, o público reclama porque tem os seus favoritos, como o público, os que estão no momento de auge, e o selecionador nacional, por vezes, até nem vai muito na onda daqueles que o público quer, porque ele já tem um grupo restrito, não necessariamente restrito, mas aquele grupo seleto que tem vindo a trabalhar e ele acredita que este também traz um bom resultado. Nesta renovação, nova roupagem, Chiquinho Conde poderá apostar em caras novas na seleção? Eu penso que uma ou duas, ou no máximo 4 caras novas que possam vir por causa do anúncio que nos últimos meses aconteceu. Os que acabaram aposentando-se, né? Sim, acabaram deixando espaços vagos para poderem chamar novas caras. Mas a opinião sempre contrária acontecerão, uma vez que alguns são a favor de permanência e outros são a favor de novos rostos, mas eu penso que a permanência é mais eficaz. Porque conseguimos obter resultados com os mesmos jogadores. O grupo coeso. O grupo coeso convocado pelo Chiquinho Conde. Eu penso que se a gente for a continuar com os mesmos jogadores, a evolução será melhor. Porque os jogadores já se conhecem, já têm aquelas dinâmicas que já sabem uma de outra, e então se forem a chamar novas caras que não sejam muitas para que a conexão ainda continue a mesma e que o resultado seja melhor. Porque se forem a chamar um novo plantel, necessariamente uns 8 jogadores, quer dizer que tem que reestruturar, né? Exatamente, terá uma reestruturação bem profunda que vai fazer com que o próprio plantel retroceda. Ok, atrás aqui que seriam os resultados. Exatamente. Ok, tudo bem. Mas olha, Bacar, temos que pautar aqui uma coisa. Nós não podemos simplesmente manter a base e a base não estar a produzir. Mas não estão a jogar? Não, estão a jogar. Em termos de produção, eu penso que poderia melhorar. Não, em termos de produção, nós estamos no nível, sendo que Moçambique é uma seleção que está por aí no ranking 103, 104. Vai oscilando, sim. Exatamente. Conseguiu um feito muito histórico no CAN. Nós estamos a crescer paulatinamente. Eu penso que o resultado que o Stélio quer é um resultado que não vai acontecer em 2, 3, 4 anos. É um trabalho que vai ter que se fazer de base. Vai ter que fazer trabalho de base mesmo, feito um trabalho de base nos escalões mais inferiores, crescendo paulatinamente, e não será agora. Pelos resultados que a seleção tem apresentado até agora, eu penso que é muito com que a gente tem tido. Somos uma das 100 melhores seleções do mundo, né? Está mal? Não está mal. Não, olha, é impossível. Nós temos que tapar ou tentar tapar com a peneira aquilo que o Chiquinho Conde fez. O trabalho é notório. Chiquinho Conde entrou e a seleção não parava de subir no ranking. Em nenhum momento a seleção voltou a
retroceder desde Chiquinho quando entrou na seleção, e é aquilo, os resultados estão lá, né? 2 presenças no CAN, isso no intervalo de uns 4 anos por ali. Tivemos quase no Mundial, tivemos aqueles resultados positivos, conseguimos manter, voltar a trazer aquela massa de adeptos no estádio do Zimpeto, uma coisa que já não acontecia antigamente. As pessoas, quando falavam de Moçambique jogar, é aquilo, tem que tomar comprimido, comprar o paracetamol e tudo mais. Mas vimos uma coisa mudar, as pessoas já começaram a assistir o jogo da seleção com mais gosto, e nós podemos olhar para essa seleção e vamos apontar o dedo ao senhor Chiquinho Conde. Estiveram lá os 22 jogadores, ou nesse caso os 11 que entravam no campo e os demais que ficavam de fora, mas também tinha alguém que estava a orquestrar aquele plano que era o Chiquinho Conde, e eles têm feito o seu trabalho da melhor forma. Pronto, aqui só podemos esperar a primeira convocatória após a renovação para podermos avaliar aquilo que será então a prestação. Destes serão os pupilos de Chiquinho Conde. Continuamos na Pátria Amada, estamos em Moçambique, um assunto que merece um destaque. Vamos falar da União Desportiva do Songo. Primeiro, de uma situação pontual, a União Desportiva do Songo perde a Supertaça. Mário Esteves Coluna, que marca o início da época desportiva em Moçambique, diante da Associação Black Bulls, na marcação das grandes penalidades. 2-2 foi o resultado ao longo dos 90 minutos. Essas grandes penalidades, viu-se aí um festival de falhanço, as equipas justificaram que é início de época. 3-2 foi o resultado nos penaltis. Sucede que, a quando da entrega do troféu, né, primeiro começa do derrotado, para depois do campeão, o treinador da União Desportiva do Songo, Doutor Rassaco, ausenta-se, sai, não diz porquê, chateia-se, não sei, e não esteve presente. A Federação Moçambicana de Futebol notou a ausência do treinador, não gostou e sancionou. Suspende o treinador por 20 dias e aplica uma multa de 20 mil meticais. Alguma coisa a dizer com relação ao assunto? Eu penso que aqui há um princípio que vai ser, um princípio jurídico que vai ser seguido, que é o princípio de contraditório em todos os casos. É importante que a outra parte consiga demonstrar o seu lado. Tipo, porque que ausentou-se? Bastante esteve com uma dor de barriga iminente, que não podia conseguir terminar e tal. É importante que a gente dê ao princípio de contraditório ao treinador, para a gente poder. E eu acredito também que ele vai apresentar o seu princípio contraditório, vai responder à alegada sanção que a Federação aplicou. E se provar-se que esteve chateado, ausentou-se por uma frustração, não gostou de uma situação? Assenta-se? Aceita-se sim, porque no futebol nós todos queremos ganhar, e a maioria de nós não sabemos, não admitimos perder logo no primeiro jogo do campeonato e tal, e eu penso que também pode ter dado caso de que ele não tenha lidado bem com a derrota, né? Não soube lidar, gerir, subir a cabeça. Pelo lado profissional pode até ser um pouco questionado, mas nós também temos o lado humano, que não aceitamos derrota assim de boa e tal. Sim. Então eu penso que é algo que pode se ponderar. Não, mas também nós temos que considerar o lado dos protocolos. Sim, tem que se cumprir, né? Sim, tem que se cumprir. Os jogadores, como os treinadores sabem, somente numa final daquelas, pronto, mas também há uma situação em que... Em termos de atitude, né? Sim, há uma situação em que se comenta um bocado, está relacionado mesmo a questões da arbitragem relacionado ao jogo, não é? Normalmente esse jogo sempre existe uma equipa que tem que reclamar da arbitragem, principalmente estamos a falar da ABB diante de uma Black Bulls, são duas grandes equipas, né? Ao longo da temporada bateram-se muito bem e vai numa final, pronto, há uma certa insatisfação. Eu até não aponto para uma questão de saúde, uma dor de barriga, eu não sei o que é. Há uma certa insatisfação da parte do treinador, porque ele saiu de lá não com cara de muitos amigos, cara de poucos amigos mesmo. Então, a questão da multa e da punição, creio que isso não é novidade para ninguém, né? Todos os dias nós vemos isso acontecer a nível europeu ou no futebol americano, e por que não acontecer aqui na África? Sim. Não, eu até por acaso falava da postura, né? Se confirmar, a se provar que realmente saiu por causa de frustração, é mau, não, sim. Não se justifica. Porque, tem que saber perder, falou muito tem que saber perder. Dele. Só que também por vezes até você pode saber perder,
mas o teu adversário não está ali a te poupar. Em cima de si. Exatamente, Você pai. vai ter que aceitar, né? Fica com cabeça baixa, É. recebe aquela medalha, depois tira, como fazem muitos, só Exatamente. depois, aplaude ali, depois sai. Não, é Mas que- nós vimos uma postura idêntica ao Lamine Yamal quando perdeu no... Como é que se diz? Não, Final- conferência, taça das confederações. Ah, taça das contra confederações. Portugal. Não conseguiu se manter até a celebração final. Pegou a taça e acabou indo. Mas pelo menos cumpriu, né? Cumpriu Mas não é pela fácil, metade. sabe, Bacari, isso é como se estivesse a jogar um videogame lá em casa, um irmão, um primo, e ele está ali a te encher, a te vencer, ele só fica cantando no teu ouvido. Yeah. Você é nhemba, não é Frustração. nada. Yeah. Batuque. Meu batuque, não sei o que. Então você acaba ficando, pronto, sem direção, não sei o que, até inventa uma aí de que já não quer jogar, isso não está funcionando bem, não sei. Sim. Enquanto é uma frustração, mas eu vi até, por acaso, o semblante da outra Zac não era lá das melhores, então acredito que ele não soube perder. Ok, tudo bem. Epa, a federação já decidiu, só podemos esperar para perceber como é que vai correr. Continuamos a falar da União Desportiva do Songo, do Camucam agora, uma situação delicada, a bem da verdade. Estamos a ouvir só a parte do Camucam até agora. A União Desportiva do Songo ainda não se pronunciou. exatamente. Ele sai de Portugal, é contratado, vem à União Desportiva do Songo, faz alguns jogos, acaba lesionando-se e, segundo o que ele diz, a União Desportiva do Songo não arcou com aquilo que queriam ser os custos para a reparação daquele que é a sua lesão, não deu a devida atenção, os devidos cuidados necessários para que ele recuperasse, tanto é que até agora está lesionado, viu nas redes sociais a circular, está a mancar, né, a coxar. Primeiro eu queria perceber, é possível mesmo a União Desportiva do Songo abandonar um jogador? Ou alguma coisa não está clara nesta história? Para mim não faz sentido, não sei, mas não me leva a crer. Alguma coisa aqui não está muito claro. Não quero insinuar nada, são suposições acima de tudo. Esperava eu que a União Desportiva do Songo dissesse alguma coisa e podemos esperar, certamente poderá dizer em meio à situação. Queria ouvir de vocês qual é a avaliação que tiram com relação ao assunto do Camucam. Eu penso que a palavra suposição tem que ser o central do que a gente vai aqui debater, porque a verdade está com ambas partes e vou repisar mesmo o princípio do contraditório que as duas partes têm de mostrarem as suas partes e até agora nós ouvimos uma parte só. Sim, sou do Camucam. E eu acredito que todo mundo que faz uma certa acusação tem certas provas. Exato. E ele não acordaria de noite para o dia e sonhar tipo não. O empregador, nesse caso, não Silva Songo, me deve X e tal, sem provas. Eu acredito que se ele está a fazer essas acusações que são bem gravíssimas, ele tem provas que possam vir comprovar isso. Caso contrário, eu digo que poderia ter falta de assessoria jurídica, né? Porque há um contrato de certeza, ele não saiu de Portugal para Moçambique sem um contrato estabelecido e creio eu que os contratos lá têm cláusulas que prevêem essa questão de lesões e tal. Então, se ele está a alegar que a União Desportiva do Songo não prestou devidamente a atenção, eu penso que há provas que ele possa vir apresentou mostrar algumas tal. situações e tal. Exatamente. Então aqui só nos resta esperar mesmo a posição do União Desportiva do Songo para poder falar com uma certeza, exatamente, né? ter certeza que a gente vai falar, porque aqui só podemos apresentar suposições, nós não sabemos na são verdade assuntos delicados. o que está a acontecer, o que aconteceu e tal. Nós já vimos questões dessas alegações sendo demonstradas em vários contextos, europeu, americano, asiático, etc. E Moçambique também não foi da regra. O Camucam apresentou sua versão e esperamos a versão do clube. Tem que se pronunciar. Sim, para Tem que se podermos pronunciar. saber realmente Exatamente. o que está a acontecer. Stélio, sua opinião com relação a isto? Ouvimos aqui, e muito bem, são suposições até agora. E estou muito receoso com este assunto, para não falar muito sem ouvir outro lado, porque não consigo perceber, não me encaixa na cabeça como que um jogador é abandonado por um clube. Alguma coisa está a correr mal. Bem,
Nós temos que comentar sobre essa situação. Por mais que até então só uma parte que deu as caras, que falou, mas sendo difícil de acreditar, mas nós também temos que considerar que isso pode ser possível. Eu, quando ter visto a reportagem do Camu Camu, acompanhei ali alguns comentários. Por vezes os comentários não estão lá à toa, né? Uma e outra coisa também as pessoas sabem e falam. Mencionaram o nome de alguns jogadores que passaram por algo meio que igual no Songo. Não no Songo, só nos em outros clubes. Okay. Que é a nível de Moçambique, no nosso território nacional. E podemos até começar a considerar algo como se calhar isso aqui acontece. Não é isso que acontece. Porque na conta da entrevista, o pai do Camu Camu, eu não estou aqui a falar nada que não foi, que eu não vi as pessoas mesmo a falarem. O pai do Camu Camu fez referência a uma situação de que é possível um clube em Moçambique não ter instâncias hospitalares para poderem cuidar dos seus jogadores. E ele sozinho respondeu que sim, é possível. Estamos a falar da União Desportiva de Songo. Né? Como se, pronto, olha, é uma situação muito complicada. Nós temos que até buscar entender como é que estava o contrato do jogador, com o vínculo com o clube, mas certeza que ele estava em serviço do clube quando quando lesionou-se, quando teve a lesão e tudo mais. E olha, nós estamos a falar de algo em que eu acredito muito bem que na qual a União de Privação vai se pronunciar. Principalmente porque o Camu Camu fez lá a menção de nomes, né? Falou do Paulito, de mais um outro nome ali, também da estrutura toda da União de Privação. Acreditamos nós que estes senhores vão dar as caras, ou o clube deve fazer um comunicado. Exatamente, um comunicado para poder deixar tudo limpo, ou podemos ver num caso em que eles vão conversar no off e vamos ficar simplesmente só com a versão do Camu Camu e não. Parece que ele ainda tem vínculo, né? Com a União de Privação contratual não sei dizer até quando o contrato dele ia. É que também em Moçambique falam, desculpa lhe cortar, os contratos são de uma época só, né? Então, normalmente é mesmo por confirmar essa situação para perceber como é que vai mesmo ser. Mesmo se o contrato for de uma época só, eu acho que aí configura um acidente de trabalho. Sim. No período enquanto o contrato ainda estava vinculado, né? Exatamente. O clube deve assistência ao jogador até recuperar por completo. Mas também, olha, nós estamos a ver uma situação onde que, olha, o Camu Camu disse que não quer levar este caso à justiça, porque ele disse que se fosse para ir ao tribunal, ele poderia ir, porque ele disse que tem provas, não é? Ele simplesmente chamou a televisão na qual ele estava lá, que era só para poder mostrar o drama na qual ele estava a viver juntamente com a família. Vimos ali o pai, a mãe a falarem, eles estão indignados com a postura do clube. Uma situação em que tira dinheiro do seu bolso, depois nós vamos restituir, não faz sentido. Normalmente em casos desses o clube faz o acompanhamento do jogador. Estamos a falar de um acidente de trabalho, não é? Visto que em Songo não tinha as ditas condições para poder ser operado, ele foi para Maputo, não sei o que, essas coisas todas. E quando ele sai para Maputo, o clube é como se, pronto. Ou seja, saiu livre de espontânea vontade. Se calhar ali toda a história tem que ver, eu acho, como sai de Songo para Maputo. Exato. Né? Acho que o clube não estava a aprovar tanto, não sei. Não, mas eu penso que aí tem mais ligações da parte jurídica. Estamos a falar de uma coisa bacana. O clube deixa claro, nesse caso, segundo o jogador, ficou claro que os médicos disseram que não seria possível fazer lá. Exatamente, em Songo. Na Vila de Songo, nesse caso. Vila de Songo. Claro, as condições não são lá das melhores, para o tipo de lesão na qual ele tinha. Ele vai para Maputo, segundo o Camu Camu, vieram-se essas respostas, não. Essas palavras do clube. Não, trata-se na clínica, depois vamos pagar. E você vai mandando os recibos. E estamos aqui a esquecer um ponto na qual o próprio jogador disse que o clube está a alegar que o próprio Camu Camu recebeu um certo valor e acabou usando para os seus fins. Nós podemos até estar a olhar para uma situação em que o quê? Talvez o valor que estava a entrar na conta do Camu Camu era o salário. Ele estava ligado ao clube, o salário tinha que entrar. Mas tinha esta parte da lesão, extras, que tem que ser cuidado. Então, se calhar é este valor que... Pronto, mas seria de bom agrado
não é? O senhor Paulito é um angolano, um luso, um angolano, sim, que muita gente tem carinho por ele aqui em Moçambique e acompanham muito bem. Seria de bom agrado se ele mesmo viesse poder dar as caras, ou o clube dar as caras e poder explicar isso. Claro, mas também o que falou Abdiz leva-se muito em consideração. Ninguém aparece numa televisão para falar coisas como essa enquanto não tem prova. Não é? E eu acredito que talvez o Cam não teve uma instrução jurídica de alguém que entende sobre leis, mas ele está seguro de que, olha, se o clube em algum momento tentar fazer uma outra coisa, eu sei como me defender com A mais B, porque eu tenho provas e aqui estão as provas. Então, é uma situação triste, muito triste, condenável a ser verdade, que isso não se repita em nenhum dos clubes aqui em Moçambique. Por vezes temos situação em que, mas ok, o desse é exceção. Podemos falar de alguns clubes que não têm certas condições, em caso de uma lesão dessas, para poder depois começar a cobrir os gastos hospitalares que não são baixos. Você tem a tendência de ficar internado, são dias nos hospitais, não sei o que, exames, a operação e tudo mais. Agora, a ser verdade, isto não pode se repetir no nosso futebol, porque é muito lamentável. E as pessoas, como bem disse aqui a Bacar, é possível mesmo Songo abandonar um jogador. Mas nos bastidores fala-se que há casos idênticos de 3, 4, 5 jogadores que oriundaram em grandes clubes aqui em Moçambique e tiveram também a mesma triste situação. Então nós não podemos simplesmente olhar para este caso e tratar só como um simples caso. Temos que tomar atenção e mesmo se não vir a ser verdade, é questão de nós começamos já a observar isso aqui e pronto, futuramente evitar situações como essas, porque pronto, foi uma entrevista que pegou praticamente todo mundo de surpresa, não é? Um jogador em qual as pessoas estão habituadas em que falar de Cam era falar de dribles, gols, de assistência. Hoje em dia estamos a falar de um jogador que supostamente foi abandonado pelo clube porque lesionou-se. Isso é triste. É mesmo complicado. E vamos lá, mesmo para fechar este assunto do Cam, só podemos esperar aquele que virá a ser a resposta desta, que é a União Desportiva do Songo, com relação a este assunto, para depois termos uma conclusão aqui, porque vamos estar a supor simplesmente, né? Pelo menos quando o Songo deixar ficar aquele que é a situação necessária, já vamos ter aquele que deveria ser um entendimento final, tanto da versão do Cam quanto da versão do clube. Vamos agora olhar para vamos olhar para a Inglaterra, para olhar muito rápido a final da Carabao Cup. Parece que há valores ali. Antes de chegar no Manchester City e o Arsenal, estava a ver um comentário do Ten Hag, disse que quando ganhamos a Taça Carabao, será que não é nada. Exatamente. Mas agora estão ali já a se vangloriar por terem ganho a Taça Carabao. Agora, o Arsenal está a deixar Carabao a pensar que vai vencer a Champions? Vai conquistar a Premier League? Ou o jogo foi difícil? Qual é a avaliação que tiram desta final? Manchester City consegue vencer. Estavam as linhas substitutas, né? As segundas linhas, mas não deixa de ser uma premiação. Que ilações tira desta partida da final, Abdice? Eu penso que as duas equipas comportaram-se muito bem, mas com uma postura que o Manchester City entregou mais. Porque o Manchester City precisava necessariamente daquela taça. Por quê? Independente do Arsenal. Diga-se passagem que o Arsenal está bem encaminhado na Champions League, e o City já está eliminado, e está bem encaminhado na Premier League, e o City está com uma distância bem alargada em relação ao Arsenal. O City necessariamente, para não acabar a época em branco, necessitava dessa taça. Para salvar a época. Exatamente. Mas será que o Arsenal não ia precisar deste para salvar a época? Vai correr tudo bem. Entre o Arsenal e o City, o City é quem precisava mais em relação ao Arsenal. Tudo bem que a treta tem sido cobrado taças e tal, mas eu penso que dessa vez é que vai conseguir pegar algo. Quando estão a cobrar não é Carabao, não querem... a Premier League necessariamente que tem sido cobrado. E eu penso que é isso que o Arteta tem mais focado, mas eu penso que ele também saiu chateado do jogo, porque perdeu com um adversário direto em termos de adversário direto, porque ele diga-se que ele saiu na mão do Guardiola e tal, sim. E tem algo provável contra o próprio Guardiola que, me formaste ou
passaste a diretriz e hoje eu aprendi e estou a fazer melhor do que você ensinou. E até agora ele não conseguiu fazer isso. Aquele jogo teve mais emoção por causa disso, não porque é uma taça que é tão importante assim na Inglaterra em particular, por isso é que o T-Hank teve aquele comentário afinal e tal, afinal que vocês valorizam tanto assim, não é que a competição tem sido valorizada tanto, o jogo em si, exatamente, eu penso que se fosse um Arsenal, Crystal Palace, não teria tanto na relevância, exatamente. Talvez o T-Hank também fala pela rivalidade de Manchester City e Manchester United, nem só para apertar o rival da cidade, né? Ok, tudo bem. Stélio, Arsenal deixa fugir essa Taça Carabao sonhando numa Premier League, numa Champions, porque os adeptos do Arsenal querem um prémio, um troféu, mas não é Carabao ou qualquer. Não, olha, seria muito lindo ver este Arsenal a conquistar títulos, não é? Não simplesmente ficar com um título, mas ainda tem possibilidade de conquistar títulos. Arsenal está em alta na Champions, Sim. Arsenal está em alta na Premier League, mas a conta deste jogo, eu vi um jogo na qual para mim Arsenal entregou melhor em relação ao Manchester City, mas os 2 golos vieram ao acaso, não é? Estamos a falar de 2 golos que começaram a entrar para lá de minutos 60, 67, 65, mas foi um jogo na qual o Arsenal portou-se muito bem, mas pronto, aquilo era uma final. O City jogou aquele jogo, tratou aquele jogo como uma final, e não entendo porque que o Arteta no jogo daqueles faz alterações na qual ele fez, mas pronto, é uma final. Mesmo a própria linha inicial do Arteta não deixou a desejar. Sim, Dá para poupar, né? Uma linha secundária, deixou aqueles jogadores que têm jogado quase sempre. Como é que você vai deixar David Raya de uma final no banco? Um dos melhores guarda-redes do mundo. Como é que vais colocar Aquilo que estava a dizer aqui, ele encarou como um jogo, né? Apesar de ser final. Deixou aqueles que sempre fizeram os jogos da Taça Carabao jogarem também a final. São 2 guarda-redes, tem o Kepa, tem o Raya, preferiu colocar o Kepa, fez no que fez, dizem que acabou colocando uma mão ali, enfim, frango, né? Como dizem na gíria, é o famoso frango, mas são situações, ele não entrou a todo gás com um elenco de luxo. Não, mas olha, Abacate, está-me a falar de uma final, não é todos os dias que você joga uma final, não é? Se está a precisar de troféu, tinha que jogar com tudo. Realmente, se te fez o que mais bem ele sabe fazer, que era conservar a bola. Mas City também jogou com uma segunda linha. Mas de muito diferente daquilo que era a linha do Arsenal. O Arsenal esteve mais abaixo, talvez pelas potências, né? O City entregou tudo. O meio campo do City era um meio campo estrondoso mesmo. O City controlou o jogo, teve maior posse de bola. Sim. Apesar de Arsenal ter rematado mais a baliza, as coisas ali são só detalhes. Mas o City teve mais atitude para poder ganhar aquele jogo em relação ao Arsenal. Exatamente. Eu faço uma retrospectiva a uma final que aconteceu na Champions League, o Real Madrid-Liverpool. O guarda-redes do Real Madrid joga todos os jogos. Naquele tempo que também de passagem estava no Real Madrid. E estava lá também o Luni. Luni fez quase o jogo de mata-mata todo jogo, porque na fase de mata-mata do grupo era o Kepa quem defendia. Sim. Chega à final, coloca o seu meio guarda-redes, que é o Courtois. É assim como se joga a final. E o Courtois esteve lá, teve uma defesa excepcional, que até hoje ficou na memória. Foram tantas. Olha, está-me a falar em que muito comentou-se acerca da atitude que se teve. Não poderia colocar o Courtois, está sair de lesão, poderia deixar o que já estava lá a fazer, que também estava a fazer um excelente trabalho, o Luni. Mas Courtois respondeu com A mais B, porque que ele foi chamado para intervir numa final e brilhou daquela forma. Então, quando tu joga uma final, é que eu falei que final tu não joga todos os dias, não é? Final é algo que vai te dar glória para o seu clube. Você conquista mais um título para a temporada. E seria muito bonito ver um Arsenal, né, a conquistar esse título, porque o Arsenal estava como favorito a nível da estatística. Acho que estavam todas indicadas para ele. Para o Arsenal, mas perde no resultado de 2-0. E que nós estamos a falar em que o quê? A Champions League não está garantida. A Premier League também não está garantida. Por mais que está em boas posições nas 2 ligas. Se tu tens a oportunidade de jogar uma final da Carabao, entra com tudo. Entra com tudo. Não é? O resto. Mas estás a garantir aquilo que já é possível alcançar do que sonhar. Porque olha só, está-me a ver uma situação em que eles jogaram a final e já se avizinhava a paragem da data FIFA. Então seria muito melhor investir nas peças que tem. Depois paravam, relaxavam, continuavam o campeonato. Exatamente. Bem visto, bem visto. Então o Arteta pecou neste sentido.
pecou. Que acabo me recordando. É que Arteta não aprendeu tão bem assim com o Guardiola. Guardiola não ensinou tudo, Guardiola. Não sei, não, até que ensinou. Tem um meme que estava a circular quando os dois estavam no Manchester City. Guardiola estava a conversar com. Esse cara tem um outro treinador assistente, treinador de guarda-redes no avião. E o Arteta estava lado de trás, bem distraído, a mexer celular. Então começaram a dizer que enquanto o Guardiola estava a ensinar como se ganha título, o Arteta estava distraído a mexer telefone. São situações. São situações. São situações. Perde a oportunidade e oxalá que consiga, acima de tudo, ou a Premier League, que tanto ambicionam, ou a Champions League. Mas é olha, difícil. Não só, tipo assim, não se fala que é difícil porque é difícil. É que estamos a falar da Champions League numa situação em que, no momento, temos lá duas grandes potências, na qual são dois clubes que têm uma massa adepta muito grande. O Real Madrid e o Barcelona. Os adeptos do Real Madrid declaram que querem ver o seu clube a conquistar esse título. Assim como também os adeptos do Barcelona estão a torcer para que o seu clube vença essa maracutaia que já está ali há 10, 11 anos e conquiste esse clube, esse título. Então, falar que o Arsenal está bem posicionado na Champions League é falar com entre parênteses. Tem o Bayern de Munique também, que está nesta luta. Compreende? Então, é uma situação onde que as pessoas podem simplesmente falar que o Arsenal está bem na Champions, mas não quererem que o Arsenal conquiste essa Champions. É tipo assim, pronto, Arsenal tá ok na Champions, mas podia se focar mais na Premier League, assim como também nessa final da Carabao Cup. Porque Champions League, alguns já estão mesmo ali, como é que é? Fala-se das magias negras, né? Mesmo já para tentar, né? Exatamente. Todo mundo está na expectativa. expectativa. Acho que menos Real Madrid, já tem 15. Quer mais? Esse argumento que eu queria deixar aqui ficar. O Real Madrid não tem mesmo expectativa em relação a tudo bem, mas eu penso que o Real Madrid até pode querer tentar. Ganhou, já veio, mas né? por uma pena, não porque a maioria que estão lá já tem. Se veio, tudo bem, então, valeu. E o Barcelona necessita mais dessa em relação a todos os outros clubes. Por cá, o Barcelona não está jogando a vida. A ver, vamos. Tudo bem. E estamos numa pausa, falamos aqui das equipas, dar lugar às seleções. Uma pena, Moçambique não vai estar em ação nesta data FIFA, mas condições estão mais do que criadas para esperarmos a próxima convocatória de Chiquinho Conde. As seleções que vão jogar, temos um grande jogo já hoje, estamos a gravar quinta-feira, data FIFA, o Brasil enfrenta toda a seleção poderosa que é a francesa. Primeiro, quero ouvir de vocês uma expectativa deste jogo, para depois falarmos daquele que serão as equipas favoritas para este Mundial. Ou seja, estas duas equipas, Brasil e França, são favoritas para o Mundial que se avizinha já agora em junho? Ou há um outsider ali? Olha, para mim ainda é muito cedo, tipo, opinião pessoal, não é? Mas eu também quero poder comentar sobre esse tipo de questão. Quem pode ser uma grande favorita? Brasil, França, é claro que o prato sempre vai pesar mais para o lado da França. Né? Nas últimas duas edições do Mundial, estiveram lá na final. Conquistaram uma e a outra estiveram quase para conquistar. Como favorito para conquistar o Mundial ou para este jogo específico? Não, espera, eu ainda estou... tudo bem, está a construir o argumento. Exatamente. Tudo bem. E estamos a falar de uma Brasil que só fica... Este é o ano do Hexa, este é o Mundial do Hexa. Muita expectativa, não é? E a seleção brasileira é uma seleção que precisa, eu não sei que tipo de treinador aquela seleção precisa para colocar a amarelinha a funcionar como uma máquina. Mas com o Ancelotti? Olha, com jogos que eu já vi, ainda não vi muitos não argumentos. Desencantou. Exatamente, não é? Porque é um caso onde que o Brasil sempre convoca os seus melhores jogadores que jogam, que oriundam no campeonato europeu. Os melhores. E o Brasil, neste exato momento, tem o melhor jogador, o atual melhor jogador do Barcelona, assim como também o atual melhor jogador do Real Madrid.
que é o Vinícius, o Mbappé está lesionado. E pontas diferentes. Não, eu não disse o contrário. Senti um sorriso aqui. Não, Pronto. para mim, o melhor jogador atual do Real Madrid é o Valverde. Falo do tempo do mês Momento. que do Ok, momento e tudo tal. bem. Não, mas também a falar de Valverde são só uns 3, 4 Não, jogos. estamos a falar do atual. Estamos a falar Sim, do atual. mas não estamos olha, não estamos a- não eu, estamos- eu quando falo a expressão atual, estou a usar algo... está a carregar aqui. Exatamente, uns 2, 3 meses, não um mês. Nos 2, últimos 3 tempos, né? Exatamente. Vinícius está lá. Mas Vinícius com o Valverde tem... No último mês eu coloco Valverde em cima. Nos últimos meses eu Pá, posso tá- colocar Vinícius, se formos a fazer uma estatística Sim. de 3 meses por aí. Cada aqueles mas golos do olha, Valverde. Ei. a conta desse jogo em específico, Abacar, Então, não se marca 3 gols ao sítio em todos os dias, É, sem nenhum penal. Calhou. mas é isso aí, Abacar. Olha, falando a respeito desse jogo, França está como favorito, Ok. mas são duas seleções que estão com egos muito, Todos querem provar. muito altos, exatamente. Eles não vão tratar isso como se fosse uma Amistoso. um simples amistoso, um simples jogo amigável particular, porque estamos a ver a mídia francesa, assim como também a mídia brasileira, a colocarem muito hype nesse jogo. Fato este que o Mike Maignan, o guarda-redes da França, ele falou a respeito de que, olha, nós somos favoritos, estamos como os favoritos, né? Ele falou a respeito também de terem chegado na final dos últimos 2 Mundial e fez também questão de falar daquelas que foram as palavras do Kylian Mbappé, quando disse que o futebol americano está ultrapassado e tudo mais. E ele falou que até os melhores jogadores brasileiros atuam na Europa, né? Jogam nos campeonatos europeus. Então, a França está como favorita para esse jogo, mas o Brasil também é uma equipa que pode jogar 20 jogos mal, mas nesse jogo aqui tem muita coisa a dizer, porque o ego também está lá em cima. Então a França vence de quanto ao Brasil? Esse jogo termina empate 2-2. Ok. Não quero ir no lado de França, vence, apesar de ser favorita. Tudo 2-2. bem, tudo bem. Abdice, comentários. Brasil e França, depois também potenciais equipas que podem se destacar neste Mundial. Eu queria dar uma opinião bem contrária, mas minha consciência está a pensar. Por quê? Fica à vontade, meu caro. Minha consciência está a pensar. Eu gostaria que se ele dissesse Brasil ganha e tal, mas Para você também dizer não, não. França e Mas tal. ele disse que é empate, né? Ele disse Ou que em termos de empate, mas resultado, pese embora não há, eu penso que os favoritismo. brasileiros estão a viver numa boia até agora, porque eles foram potência durante muitos anos. A seleção do Brasil já não oferece em termos de talento o que oferecia nos anos de Malta Zidane, não, nos anos de Malta Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, entre outras estrelas que lá estavam. Nós podemos ver um meio campo do Brasil com André Santos. Uhum. Antigamente André Santos não sentava no meio campo do Brasil, um jogador do nível do André Santos. O Brasil tinha uma das melhores prateleiras, mas atualmente sem chance. A França Assim, hoje é goleada. pelo Fire Play, só podem seguir o Fire Play e tentar a diferença de 2 e tal. E tal. França pode dar uma diferença de 2, só para entender. não sair mal a fita. Uns 4-2, assim. 4-2, 2-0, 3-1, Brasil. Não estou a entender, a França vence, diferença de 2. Exatamente, França vence diferença de 2. Mas eu 5-0. 5-0 não. Não, ele está Não, dizendo por causa de diferença fair de 2, play, né? 5-3 já. Fair play é Sim. um jogo amigável, tá? Ninguém vai querer sair a... Mas eu tenho opinião diferente da vossa. Atenção, atenção. Este jogo é para o Brasil desfilar o caminhão. É goleada em cima da França. Depois vamos estar aqui. Questão de números. Números. 4-1 vence o Brasil. Que marca, pelo menos 2 jogadores podem. Rafinha, Vinícius. Júnior. 2-2. Mbappé na França. Hoje é goleada do Brasil. O Brasil está muito motivado. Até pode perder ou empatar com a Mas Croácia. em termos Com a França, é goleada hoje. em termos de motivação, é realmente... O Brasil está para jogar como final. Sim. Agora a França deu como treinos aqui. Exatamente. Está a entender, né? Yeah. Isso é minha análise. Só que a motivação No campo, não a é... coisa não é pode ser outra. existem, eu já falei aqui, existem duas formas... O jogo começa fora do campo. Sim, sim. Extra campo, o Brasil tudo bem, está lá, está a ganhar. Tem aquela coisão, eu vi o Vinícius Júnior em cima a cantar. Ele vai entrar como final. Eles estão mesmo motivados, mas o que vai acontecer no campo sem hipótese mesmo.
Muito Sem bem. hipótese. E a França vai como favorita para o Mundial? Muito rápido aqui, quero ouvir de si equipas potenciais a conquistar este Mundial. Equipas não, seleções, né? Exatamente. A França está como favorita? Sem dúvida, a França esteve lá nos últimos 2 mundiais e esse não fará menos que o fez nos últimos 2 mundiais. Vai entregar tudo para poder mostrar que fazer validar o comentário do Kylian Mbappé. Aham. O futebol americano está mesmo ultrapassado e eu concordo com o Kylian Mbappé. Assim quer dizer que se não for a França, será uma seleção da Europa. O argumento do Kylian Mbappé não se assenta só em termos da seleção, em termos dos próprios jogadores. Onde atuam. Onde atuam. Ok. Os jogadores, os maiores jogadores sul-americanos estão na Europa. Então, É verdade. Então, favorito, França? Só? Não, tem França, mais? Portugal Portugal? e Espanha. Espanha. Tudo bem. Vamos lá. Stélio, favoritos para vencer este Mundial? Olha, Das grandes potências? sim, das grandes potências eu coloco Portugal. Portugal? Portugal nos últimos jogos pode até não apresentar um bom futebol, mas o plantel está recheado. Muitas estrelas. E a parte de Portugal, e claro, vou colocar ali França. Eu estaria a pegar se deixasse essa A França de lado. de lado. E não falando da Argentina, não há nada. Já está. Pá, Já- olha, Não, a FIFA já conseguiu cumprir o objetivo dele. Deu-lhe uma no Qatar. Deu a quem? A Argentina, e claro. No Mundial onde a Argentina deu mais de 7 ou 8 penalidades. mas olha, tipo... Era injusto os Não, penaltis? Abacar, tipo... é triste, não é? É triste nós podermos olhar situações como essas de adeptos, estamos a falar de adeptos, não clubistas, Ok. que acompanham o futebol e reclamam acerca disso. Nós, nas últimas 3 temporadas, na La Liga, Real Madrid sempre tem sido a equipa com maior número de Penaltis. compreende? Mas não podemos falar num ato de que são penaltis injustos, mas se você for a ver os penaltis na qual a Argentina teve, talvez um e o outro dá para discutir, mas foram penaltis claros. E estamos a falar de alguns jogos em que foram jogados no mais alto nível. Por exemplo, foram 2 situações em que a Argentina foi 2 ou 3, vou falar de 2 que eu me recordo, que foi disputar o resultado nas grandes penalidades contra a Holanda e contra a própria França na final. Mas ainda vamos dizer que é a FIFA quem interviu. Enfim. Come on. Abdize, a Argentina vem como favorito para este Mundial? Não, sem hipótese. Por quê? Muito longe disso. O plantel, os jogadores, a qualidade, a FIFA? A FIFA será o primeiro argumento. Só Já para não ser tendencioso, né? Ok. Em termos, ou seja, a Argentina, em termos de qualidade, os jogadores argentinos não têm tanto brilho assim, com exceção do Messi, Alvarez, por aí em diante. Em comparação com as outras seleções, nós agora estamos a olhar a França na flor de raiz, os seus jogadores. Se comparando com França e Argentina, em termos de plantel, Espanha, em a termos França de está plantel, disparada. Exatamente, em termos de qualidade, nós temos jogadores muito jovens na França, temos jogadores muito jovens na Espanha. Eu ia chegar na Espanha, porque não falaram de Espanha aqui. Eu falei que eu coloquei a Espanha em terceiro lugar. Ok, Tá? tudo bem. Mas em termos de qualidade, até a própria Inglaterra tem jogadores mais jovens em relação à Argentina. Mas experiência com. Não, mas olha, tipo, essa parte da juventude posso até deixar de lado. A Argentina não coloco agora como favorita. A Argentina coloco a mesma situação que Espanha. O coletivo está bom, está perfeito. Tem que esperar para ver. Exatamente. Como Só que chegam. a Argentina, eu sinto que já não tem aquele gás que eles tiveram 2 temporadas. A ambição de querer vencer. Não, se quer eles podem ter essa ambição, mas gás na equipa, tipo, diferente de uma Espanha. A Espanha tem coletivo, mas também tem uns jogadores muito jovens que querem conquistar alguma coisa. Ok. E nós sempre vemos o jogo da Espanha, como é que eles jogam, sempre marcam 2, 3, 4, 5 golos, criam muitas chances, porque são jogadores jovens que estão a dar vida para pelo menos escreverem o seu nome na história das seleções e a nível internacional. Então, quanto à Argentina, é mesmo esperar para ver, não é? Nos primeiros jogos que vão tendo ali, talvez o ritmo, o ambiente do Mundial possa voltar a ativar alguma coisa nessa seleção, mas a nível de gás, o coletivo está lá, conhece-se muito bem, mas o gás já não vejo na seleção argentina, então é por isso que coloco de uma forma bem descartada como uma possível
né, que pode conquistar esse título mundial. Ok, tudo bem. Não há um outsider aí? Uma seleção de Marrocos já fazer qualquer coisa? Não, o Marrocos também é uma seleção que tem jogado muito bem. Mostrou no último mundial, a nível também da CAN. Na CAN mostrou na secretaria. Não, mas em questão de futebol, praticar futebol jogado, nós vimos uma Marrocos que apresentava um futebol moderno. Sim. Não é? E, Porque, desculpa lhe cortar o argumento, eu vejo assim, nas grandes competições, em clubes, sempre pode existir um outsider que até pode Exatamente. vencer, mas mundial é um pouco difícil. é um pouco difícil. Porque- Normalmente esses outsiders só podem chegar até meias finais. Ou, Depois ali sim, as grandes seleções, sempre. o nível de jogo, as equipas, Mas o nós plantel. vimos uma Croácia que chegou até a final. Sim. Porque embora não conseguiu campear, mas não era nada favorito. Oscilou, né? Exatamente. Por um pouco pegava pela culatra a seleção francesa. Meus caros, eu acredito que estamos satisfeitos até aqui. Vamos voltar a falar para a semana, ainda desta data FIFA, vamos olhar aquele que serão os resultados e, acima de tudo, perspectivar muito mais sobre a bola. Obrigado, Télio Duarte, obrigado, grande Abdize. Agradecer igualmente ali do outro lado, dizer que tem ali o Match X disponível na 88bet, acerta o resultado, entre na plataforma no website www.888bet.co.mz, acerta então, estes são os resultados. Quanto mais resultados corretos acertar, mais chances tem de ganhar dinheiro vivo na sua conta e também voos grátis na plataforma da 888bet. Dizer que é totalmente grátis, free, mahala, não se paga nada. Aceder ao site, apostar e já terá a oportunidade então de ganhar. Você já sabe, toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal.